11h28. Universitária. Oi pessoal, aqui é Valmir Chagas, o Velho Mangaba, e venho convidar a todos para o meu espetáculo solo, Saudosear, Noite Insone de um Palhaço, música, humor e poesia. Todas as sextas e sábados, sempre às 19 horas, no Teatro Arraial, na Rua da Aurora. Venha e traga toda a sua família. Ingressos antecipados 991688753. Apoio Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h31 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, estou com vocês nas terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Lembrando que o programa de hoje será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite. Nesta semana estamos nos despedindo da segunda temporada do programa Fora da Curva e estaremos de volta em 2018. Até lá, vamos reprisar alguns programas que a nossa equipe do Fora da Curva selecionou especialmente para você. Então, para fechar esse nosso primeiro ano, resolvemos fazer, nesta última semana de 2017, uma série de programas especiais com o tema Governo Temer, qual o tamanho do prejuízo? Ontem, o foco foi sobre as privatizações. Hoje,
as reformas trabalhistas e previdenciária. Na quarta, os retrocessos na educação. Quinta, as perdas das minorias sociais. E na sexta-feira, encerramos essa segunda temporada com o tema Saúde e Assistência Social. Fazendo um link com o tema de hoje, trazemos um trecho do texto de autoria de Eduardo Alves da Costa, intitulado No Caminho com Mayakovsky, mostrando que diante de nossos olhos, um a um, nossos direitos foram e ameaçam ser retirados. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. E assim foi que, em regime de urgência, com limitadas iniciativas de debate com entidades da sociedade e organizações sindicais, a reforma trabalhista foi votada e aprovada em cerca de 6 meses. O projeto de lei da Câmara 38/2017, conhecido como Reforma Trabalhista, foi sancionado em 13 de julho de 2017 pelo presidente da República, Michel Temer, e entrou em vigência em 11 de novembro de 2017. Ela altera bruscamente a consolidação das leis trabalhistas, CLT, e já foi novamente alterada pela medida provisória de 14 de novembro, menos de um mês depois. Em meio à dificuldade do governo de conseguir apoio do Legislativo para modificar as regras de aposentadoria, deputados e senadores aprovaram no último dia 22 de novembro um projeto de lei que autoriza o repasse de 99 milhões para a publicidade com a reforma da Previdência. O crédito está incluído em um projeto de lei que foi aprovado em sessão do Congresso. No total, foi autorizado o remanejamento de 6,3 bilhões do orçamento de 2017. Esse montante será repassado para a Presidência da República e para diversas pastas, como Ministérios da Agricultura, Justiça, Saúde e Transportes, Portos e Aviação Civil, Esporte, Defesa, Integração Nacional, Turismo e Desenvolvimento Social e Agrário. No programa de hoje, queremos saber, governo Temer, qual o tamanho do prejuízo? Reformas trabalhistas e da Previdência. Para responder esta e outras perguntas, nós estamos aqui com a economista do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatística, DIEESE, Jaqueline Natal. Bom dia, seja bem-vinda, Jaqueline. Bom dia, Manina. É um prazer estar novamente nesse programa. Queria parabenizar esse programa porque é um dos melhores que a gente encontra por aí. Muito obrigada. Nas rádios e assim, onde a gente tem a liberdade de falar e de debater. Muito importante essa iniciativa. Conosco também a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Débora Tito. Bom dia. Bom dia, também é um prazer estar novamente aqui. Eu já tenho alguns canais que eu sou persona não grata, aqui ainda não é o caso, então agradeço. Nem nunca será. Muito bem. Reforma trabalhista em vigor. Nós queremos também cumprimentar aqui o nosso companheiro da Marco Zero Conteúdo, o Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos e todas. Você já quer dar alguma contribuição inicial? Eu posso até aproveitar esses 99 milhões que vão para publicidade. Sim. Não é por acaso, porque existe uma disputa narrativa muito grande. É preciso convencer as pessoas que retirar seus direitos vai ser melhor para ela. Isso não é uma coisa fácil, precisa de muito dinheiro realmente, investir na publicidade. E além da publicidade, que talvez seja até uma coisa mais nociva para a sociedade, é que a própria mídia, a mídia corporativa, a mídia tradicional faz esse papel. Não de graça, claro, que ela tem recebido muito dinheiro. Essa publicidade, no fim das contas, vai parar lá
na mídia. E também por uma visão ideológica da mídia. A mídia defende isso não só por essa publicidade, mas pelos seus interesses. E é uma disputa narrativa que tem vários níveis de profundidade. No nível menos profundo, menos complexo, é óbvio que as pessoas percebem que estão sendo retirados seus direitos. E nessa disputa, o governo perde. Não tem como você dizer. Mas num nível mais complexo, e é aí que a mídia entra passando essa mensagem, o governo tem levado vantagem. Os patrões têm levado vantagem. Que é mostrar que, se não acontecer a reforma, vai ser o caos. Vai ser o fim do mundo. Então essas reformas, elas precisam acontecer, porque senão o país vai quebrar, e todo esse discurso. E esse discurso exige uma maior profundidade para ser desconstruído, para você mostrar que não é bem assim. E é aí que o governo leva vantagem, que é muito mais fácil o discurso do medo do que o discurso de você mostrar que não é bem assim, que a Previdência não é deficitária, que aí é só uma parte da coisa que é mostrada e tal. Então esse é um discurso mais complexo e que precisaria da mídia, de uma mídia mais questionadora, de uma mídia que apresentasse outros lados, que infelizmente a sociedade não pode contar hoje. Muito bem, olha, a reforma trabalhista em vigor, são mais de 100 alterações na chamada consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que tem sido considerada por muitos trabalhadores, centrais sindicais e também magistrados, um dos maiores ataques aos direitos da classe trabalhadora na história do Brasil. Apesar de pontos como o 13º salário e a licença maternidade não terem sido alterados, diversas outras alterações deixam, de fato, o empregado e a empregada ainda mais refém de seu empregador. Agora, o negociado prevalece sobre o legislado, ou seja, a lei perde valor frente a algo que possa ser interpretado como de acordo entre patrão e funcionário. Débora Tito, qual o tamanho do prejuízo? O prejuízo ainda é imensurável. Todas as vezes que eu tento pensar no prejuízo, piora. A gente está num contexto em que a reforma veio sem debate, porque eu quero até fazer um link com o que o colega do Marco Zero falou, Sérgio. A questão da publicidade para a reforma trabalhista, que a reforma previdenciária não chegou ainda, né? Vai chegar, mas não chegou ainda. A reforma trabalhista chegou e eu tenho certeza que o governo vai vender 2 dados, que são diminuição de ações trabalhistas e aumento de emprego. E esses dados são absolutamente falaciosos, e aí é que eu vou para o prejuízo que você acabou de me perguntar. Diminuição de ações trabalhistas, porque o reclamante está passando a ser multado, onerado, então as pessoas vão ficar com medo de ingressar com ações trabalhistas. E 70% das ações trabalhistas hoje em curso são de verbas rescisórias incontroversas. Ou seja, não é porque o nosso trabalhador é coitadinho e a justiça é paternal, é porque as empresas não pagam, que era incontroverso. Esse é um dado. E o segundo dado, que é o do aumento de emprego. Vai aumentar o emprego precarizado. Porque com a jornada intermitente, com o trabalho informal, com o teletrabalho, o que vai acontecer é um aumento de formalização de empregos precarizados. Mas o que é que o governo, com essa publicidade perversa, vai pegar? Ele vai pegar o empobrecimento da população? Ele vai pegar o recorte de dado do IBGE? Ele vai pegar o IDH? Não. Ele vai pegar o dado que vai ser, tá vendo que ia diminuir a ação trabalhista? Tá vendo que ia aumentar emprego? E isso é o que eu fico realmente com mais medo. Porque vai ser vendido isso e a gente vai ver que não é. Porque o dado, ele é muito complicado. Por exemplo, eu estava assistindo Rock in Rio, aí no show de Lineker falaram, o Brasil é o país que mais mata LGBT no Brasil. Só para dar um exemplo. A gente conta. A rede social de tráfico de pessoas no Brasil é reconhecida internacionalmente. Pernambuco tem um trabalho bom. Então, por exemplo, não matam gays, lésbicas em outros países, matam, mas aqui a gente conta. Pernambuco em 2009 foi o segundo estado que mais resgatou pessoas das condições análogas à de escravo. Paraíba não tem? Então, às vezes, o dado ser alto é porque a gente está olhando o problema. Para dar um exemplo que também está nesse pacote da reforma trabalhista, teve aquela portaria dizendo que trabalho escravo não é mais trabalho escravo, é outra coisa. E vai erradicar trabalho escravo, porque não vai ter mais dado. Então, uma coisa é você erradicar porque você resolveu o problema, e outra coisa é porque você não está mostrando os dados. E é isso o prejuízo da reforma trabalhista. É porque ela precariza extremamente, ela chegou a mudar a natureza de verba.
Imagina o que é uma lei dizer que você não é mais mulher, que você é homem. Não é você, não é uma lei que vai lhe dizer isso. Então, a reforma, ela vai de encontro a princípios internacionais. Inclusive, se você deixar aqui, eu falo o programa todo, não me interrompa. Mas pode porque continuar. a gente está num contexto de insegurança jurídica. Você A disse gente um mês. comentava até Exatamente. isso, não foi? A reforma trabalhista teve a aprovação em julho, com vigência para 11 de novembro, que foi um sábado. Isso. 14 de novembro teve a medida provisória, 3 dias. Então, há insegurança jurídica, inclusive para as empresas. Porque existem empresas boas. O problema é que nosso Congresso Nacional é composto de maus empresários. Infelizmente, a gente está com o legislativo na mão de pessoas que o órgão mais sensível é o bolso. E essas pessoas que o órgão mais sensível é o bolso, quem é que atinge? A Justiça do Trabalho. Porque tem a justiça comum criminal, mas nem todo mundo é criminoso. Tem a justiça comum civil, mas nem todo mundo está se separando. Sim, sim. E trabalhista, todo mundo trabalha. Até criança que não era para trabalhar, trabalha. E quem é que a gente está incomodando? No bolso. Então não é à toa que a área trabalhista está sendo minada, está sendo sequelada, está sendo vendido por aí que a gente é caro. A gente não é caro. O Brasil não tem um custo alto. Se você for comparar com o Bangladesh, tem. Eu digo muito isso para os empresários que vêm dizer que a gente tem um custo alto. A gente tem um custo alto de trabalho se você está me comparando com o Bangladesh. A Zara vai preferir costurar em Bangladesh, mas cadê que ela foi embora do Brasil quando a gente achou trabalho escravo? Continua aqui, porque ainda é lucrativo. Ainda é muito melhor fazer a roupa aqui do que fazer na Alemanha, do que fazer na Espanha. Então, realmente, o grande prejuízo dessa reforma vai ser... O meu medo é, eles vão vender um peixe de que houve uma melhora e a gente sabe que não houve melhora e a gente sabe que está havendo uma precarização e vai ter um empobrecimento rápido. A única vantagem que eu achei dessa medida provisória em 3 dias é que até as pessoas que eram defensoras da reforma trabalhista estão sentindo a insegurança jurídica. Então, assim, foi tão absurdo o contexto como a reforma veio, porque ela não foi discutida. É tanto que no jurídico a gente está falando em controle de convencionalidade. Tem uma convenção da OIT, a Convenção 144, que diz que toda norma tem que ser discutida de forma bipartite. E quando teve a jornada dos juízes, há uns 15 dias atrás, a grande mídia, colocou: juízes e procuradores estão combinando boicote à reforma. E isso foi vendido como uma irresponsabilidade uma coisa dos juristas prejudicial, que não querem aplicar uma lei. Ora, uma lei, ela não é necessariamente justa. Ser legal não é ser justo. A escravidão já foi legal, nunca foi justa. E por que é um boicote? Não é um boicote. Essa legislação não foi discutida. Existia um projeto de lei, que eram 9 artigos, que estava sendo discutido de dezembro para abril. Em abril, eles colocaram um que era 200 artigos sem discutir. Isso fere a Convenção 144 da OIT, que fala que tem que ter havido discussão. Então, o que é que o legislativo brasileiro forçou o judiciário e vai forçar o Ministério Público? A interpretar com a lei posta. Porque a gente gostaria de diálogo. Exatamente. Como não houve o diálogo para essa lei e tudo que a gente falou não foi ouvido, a gente vai ter que ter esse diálogo na mesa do judiciário em cada processo. Então, essa reforma, com a medida provisória agora, está causando insegurança jurídica até nos empresários, que a estavam defendendo, porque disse, poxa, mas agora eu já ia contratar intermitente, agora tem uma quarentena de 18 meses, que agora só pode a partir de 2020. Então, o que eu estou dizendo a todo mundo é cautela. Sim, porque se a sim. gente tiver cautela, a gente pode minimizar esses prejuízos. E já não estou naquele discurso de dizer vai ser controle de constitucionalidade em tudo, não vou aplicar nada, porque o próprio legislativo está se afundando. Ninguém sabe o que fazer. E os próprios empresários estão dizendo, não, vamos esperar um pouquinho, porque pode ser que desvire tudo. Pois é, né? Nessa fala da Débora, a gente traz muito, né, da indignação de quem está no dia a dia lutando pelos direitos, né, da classe trabalhadora. E se você não é empresário, se você não emprega alguém, você é trabalhador, você é trabalhadora. E aí eu passo a fala para você, Jaqueline, né? Como é que o DIEESE está vendo essa situação? Manina, é assim, assustador o que está acontecendo nesse país. A gente estamos falando da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Tudo isso está num contexto de redução da proteção social, redução do papel do Estado num país que não resolve as suas principais questões sociais. Se tu pensar, a partir da emenda 95, que é a PEC do teto dos gastos, ela corta 20 anos de investimento público. Sim. A partir daí você tem proposta de reforma de Previdência, né? 20 anos de gasto público não financeiro.
Porque o financeiro está previsto lá, mais de 40% do nosso orçamento, mais de 500 bilhões por ano estão sendo repassados dos nossos bolsos para o sistema financeiro. Ninguém mexe nisso, ninguém discute. Mas o Estado não tem dinheiro para investimentos, educação, saúde, saneamento, por aí vai. Esse é um pé da conversa. Aí vamos lá, já que a gente tem esse congelamento, não cabe a previdência social dentro do orçamento público, porque não é um gasto financeiro, é um gasto, na realidade é um investimento na sociedade. Aí vamos lá, a reforma da Previdência, como é que se mexe na reforma da Previdência? Primeiro, não se discute as isenções, não se discutem os calotes na Previdência. Vamos cortar o gasto da Previdência. Onde é que corta? Corta na base da pirâmide social. Dificulta o acesso das pessoas ao benefício, num país onde o trabalho é precarizado, né? E reduz, o cálculo leva à redução do benefício. Né? Aí, beleza, estamos reduzindo o gasto da Previdência na base da pirâmide social brasileira, né? Junto aos mais pobres, ao conjunto maior da população. Beleza, aí não passa, vamos para a reforma trabalhista. O que a reforma trabalhista faz? Pega a base da pirâmide social brasileira e rebaixa as condições de vida e trabalho dessas pessoas. Todos os itens da reforma trabalhista são para fragilizar a representação dos trabalhadores, trata trabalhador e empresário como se fossem dois entes iguais. Vamos colocar na mesma balança um empresário, vamos lá, um grande empresário brasileiro, o Lehman, e o trabalhador que está aqui no chão de fábrica. Eles têm o mesmo poder de negociação, mas agora pela reforma trabalhista vão ter. Por exemplo, banco de horas. Você vai fazer hora extra, eu não vou lhe pagar. E você vai fazer quando eu quiser. Ah, você não quer? Tem uma fila de desempregados. Porque também esse movimento todo de rebaixamento, de ataque à base da pirâmide social, se dá num período econômico extremamente ruim. Nós tivemos mais de 7% de queda do PIB nos últimos 2 anos. 2017 é uma incógnita ainda por conta só da agricultura, porque o resto dos setores estão muito ruins. E aumento do desemprego. Do nosso emprego tradicional, ainda sem os efeitos da reforma. Nós temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no país, mas esse número ele é potencialmente maior se você considera o número de pessoas que estão trabalhando menos do que poderiam estar trabalhando, que são os subempregados. Aí nós vamos para 25 milhões de pessoas de mão de obra subutilizada no país. É isso, os números são aí. Pernambuco, a taxa nacional está na casa de 12% a 13%, a taxa de Pernambuco está na casa de 18%. Nossa. De taxa de desemprego. São mais de 740 mil pessoas desempregadas no estado de Pernambuco. Então, o preocupante é o efeito que isso vai ter para o conjunto da sociedade, porque o emprego, o trabalhador não é o trabalhador e sua família. Né? Como é que isso se rebate? Nós não vemos uma medida de reversão, de que tenta mexer nesse processo econômico que está tão ruim. Todas as medidas visam aprofundar a crise, mas talvez não a crise para o sistema financeiro, não a crise para o grande empresário, para a Zara que tem as suas estratégias, mas a crise para a população. Sim. E isso é preocupante. Olha só. Me perguntam muito, só para fazer um link com a poesia que você leu de Mayakovsky no início, me perguntam muito por que o povo está tão apático. E eu, num certo debate aí em outro canal, o advogado disse, no dia que aprovou a reforma trabalhista não tinha sequer um trabalhador lá. Pois eu vou pegar esse trechinho que você leu, porque o que aconteceu com essa base que Jaqueline falou, é que eles estão atônitos, o trabalhador brasileiro, o contribuinte brasileiro, ele não tem ideia ainda, embora ele imagine, do quanto vai haver um empobrecimento aí. E por quê? Porque foi isso que a poesia que você leu no início fez. Primeiro chegou tirando uma coisinha, depois, daqui a pouco tá chegando a pessoa que menos medo você deveria ter na sua vida, e você deixa que surrupie todos os seus direitos e que lhe agrida. É isso que essas reformas estão fazendo. É isso que o governo está fazendo. Já que o tema é esse, o que é que o governo foi fazendo? Ele foi fazendo exatamente o que essa poesia que você leu no início considerou. Daqui a pouco vai estar todo mundo deixando. Pegar aqui no meu bolso R$5, senhor usineiro, porque realmente está empobrecendo. Gente, eu queria mais de vocês em relação a esse novo formato de trabalho, que é o trabalho intermitente, né? Explica rapidinho pra gente, Débora, o que é isso, hein? Olha, é o pior dos universos. A gente chamava no Ministério Público, quando eu estava tentando discutir a reforma, que é a formalização do bico. E é o que eu falei no início, vai parecer que está melhorando a vida do trabalhador, mas a medida provisória e tudo que está vindo depois, na verdade, o que é que eles querem? Eles querem desempregar o tempo à disposição. Porque como é a regra do direito do trabalho? E o direito do trabalho, ele não é protetivo no Brasil. Quando dizem, o Ministério Público é paternalista, a Justiça do Trabalho é paternalista, isso me dá uma aflição. Minha vontade é mandar ir estudar.
Porque o direito do trabalho é regido pelo princípio da proteção. Isso que Jaqueline falou, de que imagina um empresário discutir em pé de igualdade com o empregador e o empregado. Não tem pé de igualdade. Então, o direito do trabalho é regido pelo princípio da proteção para dar superioridade jurídica a quem não tem superioridade econômica. Então, como a reforma trabalhista retirou esse princípio, que não é brasileiro, é um princípio de criação do direito do trabalho internacionalmente, a gente vai entrar, inclusive, com denúncias internacionais à medida que a reforma fosse se comportando. Porque tá tanta insegurança jurídica que até as estratégias que a gente tinha traçado em termos de Ministério Público, a gente está repensando, para não causar mais estardalhaço. Então, o trabalho intermitente, ao meu ver, é a cereja do bolo. O que é que está por trás do trabalho intermitente? Cá para nós. A gente tem uma grande ação no Ministério Público do Trabalho que é contra o McDonald's. E essa ação foi reconhecida internacionalmente. O que é que o McDonald's fazia aqui no Brasil? Você vai dormir, você vai sair da lanchonete hoje e você amanhã vai vir trabalhar de 11 às 2, de 15 às 19, Aí no outro dia você chega e faz, não, mas amanhã o pico é café da manhã. Então o trabalhador, ele não sabia que dia, que horas ele ia trabalhar. Isso para a saúde do cidadão é terrível. E atende a quê? Atende aos restaurantes, aos bares que sabem que em determinado tempo tem mais demanda. O que é que a jornada intermitente faz e o direito do trabalho não faz? A CLT diz que tempo à disposição é pagamento, tempo de trabalho. Se eu estou aqui na rádio, se eu não estou falando ou se eu estou descansando, o meu tempo à disposição tem que ser remunerado. A jornada intermitente tira isso. O tempo à disposição... Até para trocar de roupa está sendo retirado, não é? Até para o transporte. A gente fez um cálculo. Se você trabalhar 2 horas por dia num restaurante em que o pico maior é de meio-dia às 2 da tarde, você vai ganhar R$400 por mês. Aí o que é que a medida provisória agora fez? Você pode ter vários vínculos intermitentes. A gente já fez esse cálculo na caneta. Eu me arrepio, não vai dar para passagem. E as pessoas não vão ter os mesmos direitos, porque é tudo reduzido. Por quê? Agora, o que é que o governo vai vender? Tá vendo que tá tendo mais formalização? Porque ao invés daquele garçom ficar com o bico, agora ele tem o contrato. Aí a medida provisória, jocosamente, disse que tem que ser anotado. Então, imagina um trabalhador que vai ter 10 vínculos ganhando R$100 em 10 bares. O que ele não está gastando com o transporte. E outra coisa, o que é o fundamental, o que é o principal, a saúde dessas a dignidade pessoas. dele enquanto pessoa Porque, humana, por mais que seja mais lucrativo, gera emprego, etc. Quem é da área de direitos humanos é contra a monetarização do risco. O que é a monetarização do risco? Vá trabalhar num lugar insalubre. Eu pago para você trabalhar. O trabalhador quer ir. Porque ele precisa do dinheiro. A gente da rede de proteção é que tem que chegar e dizer, não pode monetarizar o risco. As pessoas vão estar morrendo para trabalhar. Vão estar morrendo para trabalhar. Então, a jornada intermitente tira o tempo à disposição como remunerado. Só é remunerado realmente o tempo, meia hora, 1 hora, e isso precariza imensamente os ganhos. E a saúde vai ficar esfacelada. Com o McDonald's, a gente ganhou, virou exemplo internacional. A ação foi de um colega daqui de Pernambuco, Leonardo Osório, que virou coordenador nacional de meio ambiente no Ministério Público brasileiro por conta disso. Já foi dar palestra por conta disso. A minha impressão é que a reforma pegou essa ação e desvirou. Jaqueline, pode falar. Eu queria só dialogar um pouco, eu acho que inclusive com o que o Sérgio falou. A reforma trabalhista ela foi feita de uma forma assim que... nós acompanhamos as centrais sindicais no debate com... Algumas centrais sindicais foram debater com o ministro do Trabalho a reforma no primeiro pacote, os 9, o pacote pequeno, né? E nós fizemos reuniões junto com esse conjunto de centrais, que não foram todas que foram debater, e fizemos uma contraproposta, que a avaliação da gente não tinha força para retirar. Mas a gente ia tentar mexer em algumas coisas, tipo proibir trabalho intermitente, proibir terceirização da forma como foi aprovado e tal. Nós apresentamos essa proposta para o ministro, conversamos com o relator enquanto centrais sindicais e com a assessoria do Diese, e quando foi apresentada a reforma veio um monstro de 200 e tantos artigos. Ninguém em um espaço de uma semana desenha isso. Isso estava pronto. Aí veio o Intercept. O Intercept mapeou as contribuições via web lá, localizando as fontes, e descobriu que mais da metade saíram das confederações patronais. Tá? Não tem conversa. É um olhar patronal sobre a questão da relação de trabalho no Brasil e sobre rebaixamento de custo. Tem, inclusive, assim, na internet está rolando de tudo. Eu li um artigo que houve um seminário para vender o Brasil nos Estados Unidos, e a grande insatisfação dos empresários americanos em relação à reforma trabalhista e à terceirização, porque a terceirização está dentro, mas ela tem uma lei específica. É a questão da quarentena, porque se você demitir uma pessoa para contratar como pessoa jurídica, você tem que ter 880 dias de quarentena.
né? Você tem que ter um espaço. Bem, os empresários reclamaram profundamente disso. Por quê? Porque a ideia deles é demitir e recontratar rebaixando, né? E sem garantia de direitos. Em relação a essa questão estatística, a Espanha talvez seja o melhor exemplo. Aumentou o número de trabalhadores na Espanha. Só que a renda familiar reduziu. Porque aumentou o número de trabalhadores de pior remuneração. E aí, não, mas o discurso oficial não, porque o trabalho intermitente ele vai dar conta de picos de demanda. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Por quê? Porque a intenção é a troca. Nenhum empresário que quer maximizar seu lucro vai deixar de pagar menos num determinado serviço porque entende a questão social. Não é. Na realidade, o que vai acontecer é a troca do trabalho de melhor qualidade por um trabalho de pior qualidade. Né? Isso. E isso a estatística vai ter muita dificuldade para medir. O IBGE está falando, o próprio Ministério do Trabalho já soltou uma nota dizendo que eles vão divulgar separados dos dados de emprego formal. Eles vão divulgar o dado do trabalho intermitente. Não sei se isso vai permanecer. Mas mesmo assim, vai ter uma troca. Então, hoje o trabalhador que ganha um salário mínimo e que não consegue pagar suas contas, vai começar a ganhar pedaços. E detalhe, esses pedaços são incontroláveis. Então, o trabalhador tem começo do mês, ele tem um trabalhador intermitente. Ele não sabe quanto ele vai receber no final do mês. Ele não tem a menor possibilidade de ele comprometer uma renda que não existe. Nenhum planejamento, nada. Nenhum planejamento. Bom, minha gente, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Nós estamos de volta aqui no programa Fora da Curva. Hoje, nosso tema é: Governo Temer, qual o tamanho do prejuízo? Reformas trabalhistas e da Previdência. Débora, essa sua posição que você tem definido aqui, ela é majoritária dentro do Ministério Público do Trabalho? Que pelo menos assim, a gente vem de fora, até um alento. Me parece que o Ministério Público do Trabalho tomou realmente a frente dessa... Para mim está tentando se contrapor. Aí a minha pergunta é se é majoritário e a Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho, como é que eles pensam? Eu arrisco dizer que é unânime, mas eu sei que toda unanimidade é burra. Mas o procurador e o juiz que tiver alguma posição... Juiz nem tanto, vamos falar de Ministério Público primeiro. Algum procurador que tiver a favor da reforma está calado. Inclusive, nosso Procurador-Geral do Trabalho, ele é aguerridíssimo. Eu tenho um orgulho gigantesco dele, porque ele mostra a cara, ele fala em Globo News, ele fala na grande mídia, eu arrisco dizer que a cúpula do Ministério Público é mais radical ainda do que a base ao dizer que a reforma vai ser precarizadora de direitos. Então, a gente já lançou, para você ter uma ideia de como é unânime, quem estiver gostando, tá bem calado, a gente já lançou há 10 dias atrás e vai publicar e vai fazer outro lançamento agora, dia 1º de dezembro, do Reforma Trabalhista segundo os procuradores. E todos são contra e são estratégias que eu não digo que é estratégia de boicote, como eu disse no início, não é de boicote, é estratégia de defesa das questões constitucionais e internacionais. Por quê? No direito existem hierarquias de lei. Essa reforma é uma lei posta, ok, tá lá, mas no que ela contrariar a Constituição e no que ela contrariar as convenções internacionais, a gente pode não aplicar. E tanto a jornada de trabalho dos juízes quanto essa publicação nossa são caminhos para você não aplicar. E aí, a medida provisória, por exemplo, já viu isso, a jornada foi antes da medida provisória, aí já botaram a quarentena para a jornada intermitente. Já não pode agora você sair trocando. Mas tem tanta gente desempregada, o contrato intermitente vai ser. Agora não pode sair trocando como na terceirização. Só a partir de dezembro de 2020. Mas isso aqui foi uma medida provisória. Medida provisória em direito é para questões urgentes e dura 60 dias. E o presidente da Câmara não gostou da medida provisória e já disse que não vai pautar. Então, dentro desse quadro de insegurança jurídica, eu tô achando até bom essa unanimidade do Ministério Público. Por quê? Como, a partir da voz do nosso Procurador-Geral do Trabalho, sendo um aguerrido defensor, o contrário de defensor, qual é? Tá faltando aqui a palavra. Eu ia dizer que a gente tá a estratégia Vietnã Feeling, sabe? Eu ia dizer que meu gabinete virou uma trincheira. Mas a insegurança jurídica tá tão grande que tá nos favorecendo. Aquele discurso que a gente dizia, não pode, cautela, isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso fere o próprio princípio do direito do trabalho, que era uma voz do Procurador-Geral do Trabalho. Com esse legislativo atabalhoado, eu acho que as nossas teses vão ficar mais fortes. Aí vamos pro judiciário. Eu conheço vários juízes que defendem a parte processual da reforma.
a parte que melhorou manejo de exceção de incompetência, modo como você faz os pedidos, o que é muito mais voltado para a advocacia trabalhista, não é para o reclamante, certo? Então, o pessoal diz, vamos separar o joio do trigo? Eu digo, não tem como separar o joio do trigo, porque eles não deram essa opção pra gente. Eles colocaram 10% de artigos bons da parte processual e 90% de artigos péssimos da parte processual. Então, na magistratura, eu escuto algumas defesas mais relacionadas a essa parte processual. Mas também é praticamente unânime de não aplicar. Tem um juiz... Mas na cúpula não, né? Acho que é a cúpula da... A cúpula é mais conservadora, mas até a cúpula, pelo menos da ANAMATRA, porque aí vamos distinguir. Tem a ANAMATRA, que é como se fosse o sindicato dos magistrados. A cúpula da ANAMATRA é totalmente contra. É tanto que essa jornada que eu posso... Qualquer ouvinte aí que colocar Jornada Direito do Trabalho 2018, vai ver que todos os artigos são não aplicar a insalubridade da gestante, com base nisso, nisso. É todo tentando fugir da reforma quando os casos chegarem individualmente, os casos concretos chegarem individualmente. Aí, quando a gente vai para o TST, que não é a cúpula sindical, é a cúpula... Aí é mais conservador, mas mesmo assim, eu fui para uma palestra recente de Lélio Bentes, que é o ministro que veio do 5º do Ministério Público, tudo bem, mas ele também totalmente contrário à reforma. Então tem um Gilmarzinho ali, né, que eu não posso dizer o nome do TST, mas tem uns com perfil mais conservador, mas eu também acho que eles estão escanteados, eles não estão à vontade para defender, embora possam concordar com uma coisa ou outra. Tirando o presidente do TST, né? Tirando o presidente exatamente. Do TST, a gente tem que fazer essa observação. Exatamente, mas eu acho, qual é a minha esperança? Vai demorar muito para chegar lá, essas questões aqui que a gente está na trincheira. Nós estamos entrincheirados no primeiro grau. E essas questões não chegam no TST, porque existe uma súmula que você não discute em matéria de fato. Então ele pode sair falando o que ele quiser. Não vai chegar nele, não. Porque não pode discutir em matéria de fato, nesses recursos. O tribunal deu um tiro no pé nesse ponto, porque ele só discute as coisas mais formais, etc. Aí, passando para o Ministério Público, tanto a ANPT, que é a nossa associação, quanto a PGT, que é Ronaldo Fleury, o Procurador-Geral, são ferrenhos... eu estou esquecendo a palavra, são totalmente contrários. Até a parte processual, para a gente não ter que defender. Refratário é pouco, tem que ser uma coisa mais... Tá me faltando uma palavra, daqui a pouco vem. Quando acabar o programa vem, aí eu vou ficar pensando nisso a noite toda. Mas todos são contra não aplicar, inclusive com manual, digamos, de institucionalização do boicote. A gente tem o caminho jurídico de não aplicar. Olha, gente, infelizmente nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Olha só, mas eu queria ainda da Jaqueline uma contribuição, né? O dinheiro está aí para divulgar, né, das benesses, vai ser maravilhoso essa reforma da Previdência, né? Os governos do estado, do município também já foi assinado que vão receber uma verba, né, importante para os municípios, e aí as bancadas todas sensibilizadas, né, pelo governo federal, tá aí para ser votado. Quero saber de você, Jaqueline, se o projeto, né, da reforma da Previdência realmente for aprovado, quem vai poder ter direito garantido no Brasil? Como é que fica, então, a classe trabalhadora? Olha, desde a primeira proposta, o eixo da reforma da Previdência era evitar o máximo possível que as pessoas entrassem em seu benefício e no cálculo reduzisse o valor, né? Para você ter uma ideia, um trabalhador com 15 anos de contribuição no regime geral, ele poderia se aposentar tendo a idade adequada. Isso permanece, mas quando você vai no último texto, mas quando você vai para o cálculo do benefício, hoje esse cálculo seria a média das 80 maiores contribuições. Bem, isso a reforma está mudando, então é a média de todas as contribuições, ou seja, entra na média as menores. Isso rebaixa de cara o valor. A gente fez uma conta para cá e para lá, umas simulações meio preliminares, que de cara o trabalhador e a trabalhadora teria 5% de redução no valor de referência do benefício. Aí beleza, se você só tem 15 anos de contribuição, você parte de 60%. Então hoje é 85%, você está caindo para 60%, né? Mantidas as devidas questões. Então, assim, você hoje, para você ter essa média do teu benefício, ou seja, calcula os 80%, com a reforma, calcula os 100%, você, vamos lá, tem, digamos, direito a R$100 de aposentadoria, para você ter os R$600, você teria que contribuir 40 anos de serviço.
Como a média contributiva do Brasil é de 9 contribuições por ano, essa é a média contributiva no Brasil. Significa que um trabalhador no Brasil, para se aposentar com a média do seu salário, do seu benefício, teria que trabalhar 53 anos. Aliás, contribui 53 anos. Então, não, se for intermitente, o intermitente conta. O problema é que o intermitente, o cidadão tem um contrato de R$1.000. Aí ele entra como intermitente, contrato de 200. 1.000, ele baixa a média, ele derruba a média. Então, o contrato intermitente, na realidade, além de reduzir a contribuição previdenciária, porque você não está mais contribuindo em cima de 1.000, você está contribuindo em cima de 200, ele rebaixa o valor do benefício, né? Então, aí ele abre a possibilidade, mas vai ter o piso mínimo é o salário mínimo, ou seja, significa que agora você só vai se aposentar para o salário mínimo. Esse vai ser o valor padrão da aposentadoria, porque quando você precariza, você reduz a renda e você vai ser empurrado para ter o melhor trato, enquanto continuar, porque é o seguinte, um outro aspecto da reforma trabalhista importante é que ela reduz significativamente a capacidade de contribuição da Previdência, o que significa que a atual reforma da Previdência, ela resolve, entre aspas, pontualmente um déficit que não existe, mas ela já gera, a reforma trabalhista já gera o próximo déficit. Então, daqui a 5, 10 anos tem outra reforma da Previdência. Bom, eu queria contribuir, avisando as pessoas que estão ouvindo a nossa programação que, contrários à reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer, as centrais sindicais definiram uma paralisação geral dos trabalhadores e trabalhadoras em nível nacional. O protesto será realizado em 5 de dezembro, uma terça-feira, e foi articulado pelas principais entidades representantes dos trabalhadores no país, como a Central Única dos Trabalhadores, CUT, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores, o UGT, entre outras. Nós chegamos, infelizmente, ao finalzinho do nosso programa, mas a gente não poderia se despedir sem uma breve consideração final sua, Débora, e depois a de Jaqueline. Por favor, Débora. Eu gostaria de dizer para as pessoas que sentirem qualquer alteração no contrato de vocês, porque agora tem 12/36, tem teletrabalho, tem uma série de coisas, que vocês denunciassem, que vocês procurassem o Ministério Público do Trabalho, que vocês não se deixem intimidar pelo argumento de que está na reforma, porque a gente realmente precisa construir uma interpretação com base no direito, no princípio da proteção dessa reforma que está imposta. Então, denunciem. Entrem no site do Ministério Público do Trabalho, pode jogar aí no Google, Ministério Público do Trabalho, Recife, que vai sair. O link é enorme. prt6.mpt.gov, então é melhor jogar no Google e realmente denunciem. Se disserem para vocês que está de acordo com a reforma, por favor, façam com que chegue ao olhar das autoridades. Obrigada, Débora. Jaqueline? Bem, primeiro eu queria dizer que eu fico extremamente contente com a posição que a Débora falou do Ministério Público, porque os trabalhadores e a gente trabalhando na assessoria do movimento sindical, tem hora que a gente se sente desalentado, principalmente quando a gente vê um juiz ou outro ali extinguindo causa jurídica sem motivo na nossa visão. Então, para a gente é um grande alento. Eu acho o seguinte, tem um caminho jurídico e tem um caminho político. Para mim, o caminho político é a gente começar a se mobilizar. Eu sei que é difícil, é muito abstrata a reforma trabalhista, uma parte considerável, quase metade dos trabalhadores nem tem carteira de trabalho assinada, mas eles hoje, com carteira de trabalho assinada, a situação deles é ruim, com a reforma trabalhista, até quem está fora desse mercado vai piorar muito, porque o rebaixamento é por baixo. E na reforma da Previdência, as pessoas precisam entender que elas estão pagando por uma conta que elas não fizeram. Então, elas precisam começar a entender que elas têm que se mexer. Porque se elas não se mexerem, a gente não sabe se vai dar certo, se a gente vai conseguir barrar. Mas a gente sabe que se a gente não sair do canto, se a gente não buscar os nossos direitos, não brigar por esses direitos na sociedade, nas ruas, eles vão tirar. Eles vão tirar e o dinheiro dessa economia vai continuar indo para quem sempre foi para os ricos. Então, eu queria reforçar a questão da greve geral no dia 5 de dezembro. É fundamental. Todas as centrais sindicais estão apoiando. Então, é fundamental. Nós precisamos nos mobilizar e reconquistar o país que nós perdemos em 2015. Muito bem, muito obrigada às duas. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa nos últimos 45 minutos. O programa de hoje teve a produção de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, de Ibson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, e de Daniel Lamir, do Terral Coletivo. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Chico Rocha, e também nas redes sociais, Júlia Rodrigues. Lembramos que amanhã, 29 de novembro, você fica com a apresentação de Paula Reis, com o tema Governo Temer, qual o tamanho do prejuízo? Retrocessos na educação.
Nosso programa vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite de hoje, e esta série será toda reprisada semana que vem. A Rádio Universitária FM 99.9 e a AM 820, a todas as companheiras e companheiros das equipes do Fora da Curva, entrevistadas e entrevistados, e a você, ouvinte, que nos acompanhou durante este primeiro ano do programa, nosso agradecimento sincero e uma mensagem do poeta dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Nós vos pedimos com insistência: nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. Continue fora da curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.